Fala, Bikezone! Mais uma vez é uma honra estarmos aqui com vocês conversando sobre história, cultura de rodas, e nós estamos com um irmãozinho mais novo, Wallace Miranda, que conhecemos, sei lá, 3 décadas, né? O Wallace é novo, mas a gente conhece ele faz tempo, e é muito legal, porque essa energia geracional, e com o passar do tempo, ela vira uma inspiração mútua. E é legal a gente ver, e é interessante, e nos orgulhamos disso, de ver cada um no seu momento, podendo viver o sonho em diferentes momentos de realidade. Caetano Caeza Mataro, Wallace Miranda e Luciano Cadeira Lancelotti, e nós temos uma paixão em comum: cultura e história de duas rodas. É isso, Wallace, bem-vindo. Prazer demais ouvir você, suas histórias. Sei que você deve ter algumas histórias de bicicleta na montanha para contar para gente. E vai ser um prazer dividir isso com a galera, cara. Estava falando com Cadeira, assim, sei que você vem de Aparecida e queria que você apresentasse o Wallace para a galera. Bem-vindo. Cara, obrigado. Tava ansioso para falar com vocês aí no podcast. Tenho acompanhado o resto da galera que passou aí, né? Vi que quanto legal é esse bate-papo, quanto é importante esse bate-papo também para as pessoas, né? E é o que a gente já vem fazendo nas corridas. Eu e o Cadeira, que estamos nos vendo mais vezes. Eu e a galera das antigas, Caio Salerno, a galera, a gente já conversa muito sobre esse momento e é legal poder expor isso pra galera, essas ideias que a gente troca nas entrelinhas ali, né, do esporte, né, que é legal pra caramba. Uma coisa muito legal, né, é o passar do tempo, de você ter um roteiro da vida, que não precisa ser complicado e não precisam ser tantas coisas, mas você saborear a mesma coisa de uma maneira diferente. E isso é uma maturidade, né? Você já é quarentão, Wallace? Eu sou quarentão já, 40. Ano que vem, Que 41. legal! Hoje, Dia das Crianças, dia também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e são duas coisas que são inspirações, até pelo lugar que você vive, né? Passa para nós como é o lifestyle, o lado romântico, o lado das flores e o lado da pegada mesmo. Você está construindo uma segunda própria casa, né? Conta para nós. Cara, assim, hoje a gente tá vivendo um momento muito legal, né? Assim, não só eu, mas a família toda, assim, eu tô conseguindo, ainda depois de tanto tempo, fazer o que eu mais gosto e indiretamente vivendo aquilo ali, não, né, ganhando grana, vivendo do esporte, mas vivendo aquilo ali mesmo, vivendo aquilo como inspiração de vida, como qualidade de vida, né, como rolê de bike e ao mesmo tempo correndo atrás para quando não conseguir fazer mais, ter uma segurança, né? Que é essa casa que a gente está construindo do zero. Eu e um amigo, já faz desde fevereiro que estamos lá nessa missão lá. E levantando, e tá quase de pé para receber a galera. E qual que é a ideia da casa? Qual que é o projeto? Cara, a ideia é uma casa para alugar no Airbnb, um pouco diferente do que tem aqui na nossa região, né? Aqui, tipo, tem muitos lugares para ficar, como hotel, pousada, Airbnb também. Porém, cara, não tem nada com visual de montanha perto de onde eu moro aqui, sabe? Que dá pra ver, puta, as montanhas, é bonito pra caramba. E a ideia é fazer uma casa com visual diferente, né? Da serra e tal, que não tem na região. Estamos torcendo para isso dê certo, estamos trabalhando para que isso dê certo e ter uma renda aí para continuar cada vez mais vivendo o sonho de estar andando de bike. Isso aí tem algum foco com bicicleta ou nada a ver? Ou tem alguma pretensão de associar isso com a bike em algum momento? Cara, na verdade, não, assim, é mais pelo movimento da cidade. Minha cidade, eu moro na cidade Aparecida, como o Cadeira falou aí, né? Então, minha cidade recebe 13 milhões de habitantes por ano, cara. Visitantes, né? Pelo fato de ter a Basílica, né? De Aparecida. Então tem uma procura muito grande, cara, e a gente tá apostando nisso. Inclusive, hoje tá uma bombadíssimo aí, né? Eu tava vendo várias. Estava muito cheio. É o dia de Nossa Senhora, né? Da padroeira do Brasil, que é o dia das crianças também, né? É o dia que a gente está gravando o Fala Bikezone.
Então, dia 12, hoje a gente, todo dia 12 a gente costuma ir lá e passar um tempo lá, né? Não que a gente já vai durante o ano, mas dia 12 a gente vai sempre. E hoje de manhã eu dei uma bikezinha nova pra minha filha, daí, tipo, montamos uma bikezinha de manhã, fizemos um maior ritual pra montar a bike. E depois eles fomos na igreja, ela foi de biquinha, nós fomos caminhando. Fomos lá agradecer e ver a galera, e tava muito cheio mesmo. Ô, Alas, sua mãe ainda tem um restaurante aí? Minha mãe ainda tem um restaurante, de vez em quando nós estamos lá. De vez Como em é que é quando o nós nome? estamos lá na função. Restaurante da Dona Fátima. Dona Fátima. Que legal, eu Dona lembro Fátima. disso. Vida muito boa. Muito boa, muito boa. E a memória De- dela, do seu pai, cara. Que legal. O Caê, então, vamos cara. falar um pouco do agora também com o Wallace. O Wallace vem de um momento muito legal, tem uma carreira longeva e uma carreira onde você vem se reinventando, né? E o Wallace é o atual bicampeão brasileiro de enduro IMTB. E a gente vive um outro sonho da vida, do rolê, que são essas fantásticas bicicletas, né? Fala um pouco do teu momento como rider e dessa conquista, que é uma conquista maravilhosa, né? Cara, tipo, assim, eu acho que olhando para trás, assim, acho que nós estamos vivendo, eu particularmente vivendo meu melhor momento de bike. Não só por causa dos títulos, né, que é legal, é importante, eu sou competitivo, mas assim, o que essas bikes nos proporcionam, né, hoje em dia, né? Sim, a variedade de rolê que a gente consegue fazer, aonde ela leva, com quem ela leva, né, cara? Tipo, eu consigo sair com a minha mãe hoje de bike elétrica, minha mãe consegue dar um rolê comigo de bike, minha mulher, entendeu? E os lugares que a gente explora, essas bikes, assim, chegaram, tipo, deu uma reinventada no que eu conhecia de mountain bike. Muito interessante você falando isso e contextualizando aonde você mora no pé da Serra da Mantiqueira, acho que é 600 metros de altura, mais ou menos, e a base Isso, ali Aparecida é 500 metros, sendo que isso, exatamente. tem uma montanha atrás de você de 2.000 metros. Ela fica de frente pra gente. Na verdade, acho que as costas dela ficam de frente pra gente. Perfeito, que é a Serra da Mantiqueira, né? E na Serra da Nossa. Mantiqueira, historicamente, muitas trilhas foram feitas, pô, desde trilha de escravo, trilha usada para acessar, cortando o caminho a pé, muitas trilhas de moto, que são as chamadas linhas grandes, as big lines. E aí a gente E já tem, e falou. tem um outro, tem um outro ponto, desculpa, tem um outro Ah, ponto que tem as trilhas que a gente está indo agora, que são as trilhas de peregrinação. Que a gente está andando num caminho agora que chama, uma galera conhece, chama Trilha dos Romeiros. Ele é o primeiro caminho de peregrinação para Aparecida, conhecido assim, de homologado. quando que é essa trilha, mais ou menos? Cara, se eu não me engano, ela é 1800 alguma coisa, 700 alguma coisa. Espera aí que eu tenho marcado ela em algum lugar. Ó, Mas ela isso é é a mais legal antiga. e já viram um desafio para vocês também, porque a gente está num momento também muito interessante que a gente precisa legalizar essas trilhas. Então, um trabalho bem legal para fazer é tanto o município lá de cima, não sei se ela chega em Campos ou chega em algum outro município, é Campos lá em Ela cima, né? sai Venceslau Braz e chega em Guaratinguetá. Então, ó, isso, então, junto, porque assim, São trilhas, duas, na verdade, né? Assim, se não forem mantidas, vira história e acaba, né? Então a gente precisa legalizar. Teu filho hoje mora num lugar que soube fazer isso muito bem, que é colocar dentro da sociedade. Teu filho está morando em Whistler, no Canadá, foi colocar dentro da história da sociedade e transformar isso em negócios. E isso já é, porque, pô, turismo de aventura, porque senão, velho, eu não sei o que vai ser, e né? até mesmo, cara, e o lance que é legal, cara, até mesmo assim, aqui, por ser essas trilhas de peregrinação, ela rola uma baixa temporada. Sacou? Que é a época de inverno, a época de inverno, a época de verão, que chove muito, então a galera não costuma vir, rola uma pausa. E de repente, tendo as bikes,
poderia suprir essa lacuna que tem no meio, né? Que é o que acontece lá fora, né? Mas essa trilha não é oficializada pela prefeitura, por exemplo, não é uma trilha Cara, oficial. não é um caminho que passa muita gente de peregrinação, muito antigo, e o pessoal da comunidade dos Pilões, que é um bairro de Guaratinguetá, vive praticamente disso ali, sabe? Além da agricultura, o turismo ali. Eu conheço Pilões tem, ali. então, tem uma senhora lá que chama Dona Sueli, ela mora do lado da igreja, lá em cima, e ela tem uma pousada e restaurante, e ela junto com a comunidade, mantém essa trilha para os romeiros descer e acessar lá. Tanto a trilha de subida, quanto a de descida, que eles têm duas, dá para fazer um laço. E a gente, tipo, os dias que a gente tá indo, a gente tá indo durante a semana, que é o que não tem muito risco de encontrar com o romeiro, mas eles fazem um trabalho legal lá. Eles fazem um trabalho legal lá de manter tudo com dreno de água, com limpo. Então tá bem bacana. E falar nisso aí, como é que é o esquema de segurança? Porque imagino que essas cidades têm muito trânsito de gente, né? E como é que vocês trabalham? E até uma pergunta: os romeiros mais sobem do que descem? Como é que é? Ou mais descem? Boa pergunta. Na Porque verdade, tem a ver com essas o que o trilhas, Calei ia falar. os romeiros mais descem essa trilha mais técnica, só que ela é uma Bom trilha para assim, bike para não pegar de frente, né? de baixíssima velocidade, assim, sabe? Então ela é uma trilha bem técnica e a gente nunca chegou de pegar romeiro. A gente encontrou já na trilha subida a galera da região, que tem um mirante lá que a galera gosta de subir, então a gente tá subindo por um, que é mais óbvio da galera subir, e descendo por essa outra. Que legal. Muito, muito interessante. Vamos falar um pouco da história, né? Queria que você resgatasse o teu início no rolê, né? Então, o Vale do Paraíba, que é uma região extensa, né? Que junta, beirando a Dutra, e é uma região que sai de São Paulo, logo depois de Guarulhos, ali, São José dos Campos, vamos falar mais ou menos, Jacareí já é Vale do Paraíba, até, vamos falar, o sul do Rio de Janeiro, Resende ali, a gente pode falar que E é um lugar que tem cultura do rolê, porque tem cultura de montanha. Fala um pouco disso junto com a tua história nas duas rodas. Cara, a minha região, assim, como você falou, o lance do mountain bike, eu desde que eu me entendo por gente, assim, na verdade, desde pequeno, sempre gostei muito de bike, mas muito mesmo, assim. Mas a minha paixão era moto, assim, de pequeno, criança. E aqui na minha cidade tinha uma cultura de corrida de moto. Eu sempre ia assistir, ficava vidrado. E daí, na época eu queria mini moto e não tinha condição de comprar. E a gente pegava bike, depois da corrida eu começava a andar na pista de moto. Aí uma bela corrida dessas, cara, já tinha um movimento de mountain bike forte aqui na nossa região. Inclusive, a primeira vez que eu te vi foi numa dessas corridas em Guará, Sete Lagos. Se eu não me engano, 99. Né? Tinha um downhillzinho aí em Guará, que era uma montanha no meio ali. Caminho do entre Guará e... Não sei, era Guará, Lorena? Não, Guará e Aparecida mesmo. Não, era Guará e subindo para a Serra, onde tem a corrida lá. Subindo para a Serra, tá. Era lá em Gomeral, não é isso? Gomeral? Não. Isso. No caminho. Porque Gomeral não era o Gomeral. Essa que você está falando não era o Gomeral ainda. Essa Santa essa era o caminho do Gomeral. Era o hotel eu lembro, isso aí. Isso. Que também... Cara, e daí, que é, Wallace? Numa dessas corridas de moto, a galera fez uma corrida de downhill. Aí que foi onde eu conheci. Que tinha uma galera daí, da região, que andava de moto e andava de bike também. Inclusive, os moleques tinham umas gasgás. Eu lembrei deles agora. Eles eram meio envolvidos também com o BMX lá de Caçapava. Porque você sempre tinha uma galera, tinha um movimento legal, cara. Tinha um movimento muito legal na época. A galera já tinha uma cultura bacana, tanto de moto quanto de bike. Que legal. Tinha uma cultura legal. E daí foi onde eu conheci o downhill, cara. Downhill, assim, daí eu vi que era tão legal a moto que eu tava querendo fazer e, mano,
Qual foi tua primeira corrida, Wallace, de downhill? Você lembra? Minha primeira corrida de downhill mesmo, foi Campos do Jordão. Brasileiro ou tinha paulista? Paulista. 2000. Ano 2000? 2099, eu corri algumas, tipo, dual, que teve, esse dual lá de Sete Lagos. Corri. Teve uma corrida aqui, não sei se você lembra. Com o falecido Paulinho Banguelo. Lembra dele? Ele fez uma corrida aqui que era um formato que seria legal hoje. Igualzão com uma rampa gigante e tal. Essa foi a primeira corrida. Eu lembro Essa que era nesse morro que eu ia falar. Esse que era nesse morro que eu mencionei, que era mais perto da Dutra. A galera machucou lá, velho. Não sei se você lembra. Eu lembro. E tinha uns pulos legal. Eu gostei desse rolê. E uma coisa interessante, né, Wallace? Nessa época, nós, pioneiros, uma primeira geração, nós já ajudamos vocês a sonharem, porque assim, a gente já tinha os equipamentos que era o melhor que existia no mundo, cara. E aí vocês já começaram a ver isso, falar, nossa. E uma outra história, a história do Joe Kidd on a Stingray, que é o jovem biker que se inspira na motocicleta para viver o sonho da bike. Que é o nosso sonho até hoje, né? A gente é motociclista e é biker, né? Muito legal. Ô, Wallace, a primeira corrida, então vou falar, já que é para lembrar, eu vou lembrar. Primeira corrida que eu te vi correndo, eu acho que não lembro onde foi, acho que talvez Piquete, não sei. Você correu com um pintinho colado no teu capacete, você lembra disso? Era um pintinho. Talvez, ou Piquete, pode ser Piquete. Acho que era Piquete. E aí você descendo, cara, sem camisa, capacete, um pintinho aqui pendurado no capacete, cara. Fortão. O Wallace era mó adolescente fortão. Mó chassi de frango, né, sério, quando era moleque. Cadê o Wallace? Perdemos o Wallace. Chassi de frango. Chamei de chassi de frango, ele até era fraquinho. É verdade. Era a capa da gaita. Perdemos seu vídeo, Wallace. Volta aí, irmão. Tô aqui. Não, o vídeo não tá mais. Você vai ter que sair e voltar de novo. O vídeo não tá? Não, mas vamos. Você tá com a internet boa aí? Tô. Aparentemente tá. Clica na tua camerinha que acho que aconteceu alguma coisa aí. Clica de novo. Está sem vídeo. E agora? Cara, tá sem vídeo. Vamos tocando com áudio. O Wallace, muito interessante, né? Essas lembranças de essas histórias. E aí o início, você é um mountain biker, vamos falar assim, de uma terceira geração do mountain bike nacional, e você no começo dos anos 2000, pena não... O que aconteceu com o seu vídeo, meu? Não, tio, no começo dos anos 2000, você começou a se destacar. Conta essa jornada dos 2000 para a gente ver se volta o vídeo. Cara, 2000 era uma época muito doida, o lance das bikes, né, cara? Porque assim, a gente andava com umas bikes que você falar hoje, a galera não é possível que andava daquele jeito com as bikes que nós andava, né, cara? Era tudo meio adaptado, bike sem suspensão traseira. Então, aí, assim, era... Dá um minuto, tio. Que bem, agora já, se for parar, já parou, já vai ter que editar e já sobrou para mim, né, Caê? Então. Não, vamos embora, então. Já ligo o monstro aqui no. Não, agora já parou. O que será que rolou aí, Wallace? Cara, pelo que eu entendi, aqui tá normal. Tá aparecendo a minha imagem. Agora voltou. Só virei o celular em pé. Então, deixa ele de lado de volta. Aí, deu alguma coisa. Não vamos cortar, quem sabe faz ao vivo, né, Caê? O Wallace está de volta. Claro. Conta para nós o início da tua jornada nos anos 2000, que eu não tenho saudade de edição, não. Eu gosto de fazer ao vivo. É isso, tio, é isso mesmo. Cara, 2000, cara, assim, foi onde eu tava conhecendo o esporte, né, assim, pela primeira vez, né?
Eu sempre andava de bike, fazia as loucuras, mas não sabia que aquilo lá tinha um nome, né? E apaixonado pelas corridas de moto, numa dessas corridas, a galera da região que já fazia um movimento do mountain bike fez uma corrida de downhill, velho. Aí eu descobri que aquilo lá era tão legal quanto. E daí, velho, já a gente adaptava as bikes, né? Tipo, bike sem suspensão traseira, freio no aro. A gente pegamos uma evolução muito legal do esporte, assim, né? Assim, tanto de bike quanto de cultura, né? E tudo, né? Acho que nós pegamos uma parte boa. Estamos pegando ainda, né? Eu vou emendar, né? Então, início dos anos 2000, as coisas evoluindo. Lá atrás também, eu lembro que, você sempre foi um cara talentoso e você sempre foi um cara trabalhador. Então, alguns de nós que estávamos já um tempo antes, falou, esse moleque vale a pena, cara, ajudá-lo, né? E aí eu lembro que eu te apresentei na Plimax e te apresentei para o Dani Aliperti. Então, o ano 2002, você começou a andar de full suspension. E no ano de 2002, você foi campeão paulista. Nesse mesmo ano de 2002, a gente te pilhou o ano inteiro, falou, vai ter o Pan-Americano no Chile, em Cajón del Maipo, perto de Santiago. E você era moleque. Quantos anos você tinha em 2002? 2002 tinha 17. Primeiro ano de júnior. E aí você tinha sido campeão paulista, e aí você foi viajar com uma turma boa e ficou no seu quarto. Putz, isso aí foi das melhores Miguel coisas que aconteceu na minha vida. Giovannini, Caio Salerno, Marco Bertoldi e eu. E o Wallace, claro, ser um moleque humilde e tal, mas novão, achando que sabia tudo de roda. Aí a gente, vamos fazer esse moleque se fuder. Segura essa onda. A gente fazia assim, ó. Primeiro, eu levei um pneu, Caio, para dar para ele, e o Caio levou um pneu. Só que a gente não avisou que ia dar para ele. E ele chegou lá de sem pneu, a gente falava, você vai andar com isso aqui? Vou! Fui campeão paulista. Meu, ele não sabia o que ele ia enfrentar, Caio. Aí conta você as histórias que a gente depois conta, eu depois conto também. Cara, e o interessante dessa viagem, foi uma viagem que a gente foi tudo pago, não sei se você lembra. A CBC foi o trabalho mais legal que a CBC fez até hoje. Até hoje. Não pagamos nada, foi uma viagem legal pra caramba e tal. O Barba era o técnico do downhill, lembra? Que ano foi esse? 2002? 2002. Puta Pan-Americano maravilhoso. Eu nunca tomei tantos porros na minha vida igual eu tomei aquele do Barba. E nunca tomou tanto tombo também, né? Nunca caí tanto, nunca caí tanto e tomei tantos porros numa corrida só, velho. Assim, foi. Cara, não tinha uma descida que eu não tomava um tombo e o esporro do Barba. Era eu e o Fussa. Lembra do Fussa? Fussa. Claro. O Fussa treinava com o Barba na época. Arrumamos uma caição lá, velho. Orlaneto, né? Isso. E o chão era um chão areia, né? Assim, parecia um cimento com uma areia em cima, assim, não era? Tipo, não era fofo, né? Sabe como é que chama em inglês? Loose gravel, que é o pedrinha solta, velho. Mas lá parece que não era uma assim, parece que não era uma pedra assim ainda, era uma areia bem fininha, você lembra? Era um hard pack com um loose gravel, com as bolinhas, com as micro duro, bolinhas né? de gude em cima. E aí, como é que você foi lá, Wallace? Cara, eu tava vendo, eu fui nono do downhill e o Nata foi segundo. Acho que o Leiva ganhou essa prova. Isso na Júnior? Na Júnior? Na Júnior. E depois teve o Forex ainda, velho. E o detalhe, a pista, ela não era, ela era longuinha, mas não era muito, e ela tinha muito feature, muitos obstáculos técnicos. Então, os drop em pedra, muito off-camber. A gente deixou o Wallace andar um dia com aquele pneu que ele achou que ele ia dar, e aí ele ganhou 2 Comp 16, o meu e o do Caião. E tua vida meio deu uma mudada. Outro detalhe, chegava no final da pista, tinha
Cara, 2 pulos gigante. Cara, Gigante. tinha um duplo É de uns grande 12 hoje. Teve um metros. pulo grande hoje, eu acho. Era grande hoje. O quê? Uns Aham. 12, 15 metros, talvez, de buraco? E alto, né, velho? O Talvez, cara, buraco. ou mais, cara, que eu tenho foto desse pulo, eu tava vendo esses Também dias, tem. cara, era grande. Eu vou Era até grande, postar cara. essas fotos. E Você depois tem, teve o Cadeira? Forex, lembra que tinha um Forex com uma pista, um Total. supercross de terra preta, totalmente diferente da terra que a gente tava andando? No E, downhill, lembra? lembro total. E o lugar era um lugar, acho que você vai lembrar disso, era um parque off-road de carro, moto e bicicleta, velho. Em Cajón del Já Maipo. naquela época. Já naquela época, colado no pé dos Andes, assim. A gente foi, você viu neve pela primeira vez, a gente foi Pela até um primeira glaciar, vez, lembra? Aham. Foi mesmo, foi, né? Pegava os tapetes do carro para ficar escorregando. Eu tô brincando, né? Eu não vou pegar no seu pé. E aí, assim, alimentação do menino, Caí, o que você comia na época? Era top, era nada, era fresco, filho de vó. Mano, eu não comia nada colorido. A comida tinha 2 cores: bife e Isso arroz. Eu mesmo. só comia bife e arroz, não É comia mais mesmo? nada. É mesmo? Não encostava É, numa fruta, não comia salada, difícil de comer feijão. não comia feijão. E aí, Graças a depois, Deus que o Gabriel foi o Gabriel é a versão melhorada. O Gabriel é tranquilão. eu peguei no teu pé aí, mas com o maior carinho, né? Mas contextualizando. Não, lógico. E, e nós, uma geração pré-mimimi de hoje em dia, a gente dava porrada, mas a gente sempre abraçava, né? E Tanto outra é que eu história. melhorei muito com essas viagens, né, cara? Hoje, assim, Lógico, né, cara? Ou, no Sim, chalé né? que a gente ficou, tinha Você vai comer escorpião e aranha. escorpião preto desse tamanho. Dormia cabreiro, tirando as cortinas do chão, lembra? Que tinha umas cortinas assim, ó. Ai, meu Deus. Mas, cara, é aí que você evolui, né, Wallace? Pô, do Júnior para agora, olha a tua história, né? Você é um cara que você veio depois do Juninho, né? Eu acho que Aprendi muito com ele. Você foi o Aprendi próximo. muito com o Juninho. A próxima onda depois do Juninho foi você, né? Se eu não me engano. Aham. Eu acho que veio a Cara, onda sim. do Juninho. E aí. Porque daí o Juninho levava o pupilo, né? Que era o Daniel Brandão, lembra do Dani? Isso. Até que pintou o cabelo então, de loiro uma vez. E daí eu ficava meio rival do Dani ali, toda a corrida, né? E o Juninho era elite e tal. Aí depois foi isso mesmo. O Juninho, depois foi a leva que entrou, foi eu. O Wallace, emenda dessa daí para frente, porque assim, rapidamente, então a gente estava falando de 2002, 2005, 2006, aí depois, acho que você virou Elite 2004, né? Deve ter sido 2004, isso. Aham. E aí daí para frente, evolução, entrou numa equipe legal, equipe Sundown, né? Que o Caio Salerno pegou vocês para colocar na equipe, Felipe Vermute, o Lu era dessa equipe também. Foi onde eu ganhei meu primeiro salário. Que legal. Foi onde as coisas começaram a acontecer, assim, e foi uma época que a gente viveu momentos muito bons do esporte, né? Tava rolando uma cena de Copa do Mundo no Brasil, o Marco fez, né, andando forte lá fora. E 2 Copas do Mundo no Brasil, nós tivemos, assim, o privilégio de competir, né? De estar ali junto, de ver os melhores, né? De ver como tudo acontecia, né? Ao vivo, né? Porque, esse legado de competir na mesma terra, no mesmo momento, com os tops, querendo ou não, faz uma grande diferença para um atleta aqui brasileiro, né, cara? Com certeza. Caras, né? E foi uma coisa assim, só quem tava lá presente pode né? A galera gritando quando o Marco estava descendo, que dava para estar lá, mano. Nossa. Aí eu falo, arrepia. Foi um momento único para o nosso esporte. Acho que é o momento dos momentos mais bonitos da história das 2 rodas no nosso país, velho. Pelo menos para nós, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Foi aquele pódio, aquele momento foi... 2005, né, velho? Primeira 2005, Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo. Você correu como Elite já, né? Corri como Elite, os 2 anos,
Pô, eu não sei o que rolou comigo, que os caras me colocaram na elite, aí de última hora me tiraram, velho. Foi legal pra caramba, né, cara? Vou, Assim, vou foi... fingir que eu não ouvi, Wallace. Cadê a Vou tua fingir que cara? eu não ouvi. Tua cara foi o máximo. Fingir que Cara, e não foi ouvi, uma ó. outra coisa. Nesses anos, foi tipo assim. A minha mulher ficou grávida do Gabriel. Nessa Quando época, foi? Nessa época, 2005? 2000, voltando do Mundial de Balneário de 2006, nós descobrimos que ela estava grávida. Que legal. e você novão, né, Wallace? Novão, cara, assim, tipo, a responsa bateu na porta, tipo, eu preciso fazer isso virar, sacou? E como é que foi isso para a tua vida? Já emenda isso. Cara, foi, assim, uma época difícil, porém, que provou muitas coisas pra gente, né? Não só pra mim, mas pra família toda, né? O quanto eu realmente queria aquilo que eu tava fazendo, o quanto eu tava a fim de me dedicar para aquilo, eu viver daquilo, né? Porque agora não era só mais eu, né? Tinha um menino. E, cara, isso deu um gás, assim. Foi uma coisa que assustou no começo, que serviu como um combustível para mim focar mais, fazer mais, treinar mais, trabalhar mais. E as Agora, coisas foram acontecendo. a sua família tinha um diferencial que era a presença do seu pai sempre, né, velho? Ela sempre Sempre. lá. Meu pai levava eu para todo lado que eu precisasse, velho. Então, isso aí acho que é a participação da família, do jeito efetivo que teu pai participava, era muito legal, muito admirável. E até hoje. E sabe o que é o mais legal disso? Que ele fez a mesma coisa, ainda faz, né? Comigo e com meu filho, Que legal. nos últimos anos, sacou? A mesma coisa que ele fazia comigo, só que agora nós fazia com mais condição. Que antes nós tinha um golzinho, chegava lá, né, não conseguia subir, tinha que subir empurrando. Agora meu pai levava nós para treinar todo final de semana, ia para corrida com nós. Então todo sábado era de lei, era o resgateiro, ele tava lá com a gente, ajudando, Não, treinando, e assim. eu não tô Ele aqui ter falando, vivido isso com 2 gerações é muito doido, né? Que eu não, legal. eu não tô falando isso da boca para fora, porque é digno de se falar isso de verdade, porque seu pai era um familiar muito presente em todas as competições. Em todas, aham. Então, vale falar isso aí, porque é digno isso. Com Wallace, certeza. então nesse início também, Copas do Mundo do Brasil, Pan-Americano, depois do Chile, você disputou mais algum? O do Brasil. Não, o do Que Brasil que foi teve 2004 ou 5? 5 ou 6. Tá, Eu acho que perfeito. era 6. Eu acho que era Aquelas 6. de Equador, aqueles lá, Banhos, tal, você não foi? Não, não fui. Tá, Aí que eu foram bem fui. legais. Aí depois eu fui no. Medellín Foi esse. também você não foi, Colômbia, que o Markov Não, ganhou daí eu os fui em dois. 2007. 2007 eu fui Vila Angostura. 2006 Brasil. Se eu não me engano, em 2008 eu fui também Venezuela. 2009 Chile eu fui também. Aí depois eu acho que eu fui Colômbia umas 2 vezes. E Mundial e Copa do Mundo, já emenda. Mundial, Copa do Mundo, eu fui África do Sul, Copa do Mundo. 2013? Fui 2013, A, isso. a Copa do Mundo ou Não, Mundial? Copa do Mundo, Copa do Mundo, Eu foi acho que foi 12, eu acho. 2012, 12. 12, Porque o Mundial foi no ano seguinte. Pietermaritzburg, terra do Greg Minar. Isso. Fui na loja do Greg junto com o Gui Henke. O Gui tinha um programa, Sim. lembra? Como que chamava mesmo? Chama Poeira. No Uhu. No Ru, E ele fez uma entrevista com a mãe do Greg de Que 50 legal. minutos na loja. Que legal. Foi interessante porque teve Copa do Mundo, o Minar ganhou, e no ano seguinte ganhou o Mundial também. Mundial lá, daí Mundial Monte Santene e Que ano? Monte Santene em 2010 e 2011, se eu não me engano, eu fui Val di Sole. De Val di Sole eu fiquei 2 semanas em Leger com os Portuga. Val di Sole 2015, né? Não, 2011. Tá. Val di Sole, eu estava falando, eu pensei em Livigno e falei... Não. Val di Sole 2011, depois eu fiquei 20 dias com os Portuga em Leger, Morzine, andando de bike. Pombo
E o Pombo, finado. E o finado, gente finíssima, como era o nome? Fidalgo, Puta, Marcos Fidalgo, faleceu, né, velho? Novão, faleceu. meu. Marcos É mesmo? Fidalgo. Mas essa eu tava com os irmãos, com os pombos lá, e o Pardal, não sei se você conhece, lembra do Pardal, Lembro. que fez o Pardal português, Pombo e Pardal, e olha o nome dos caras. Pombo, Pardal e o pai do moleque da Júnior, que agora é elite da Scott lá, o Bandeira, o Gonçalo. Sei. Esse moleque era pequeno, mas ele tava com nós sempre. Inclusive, a casa que nós ficamos lá era deles, em Energia, no pé da chegada. Olha. Nossa, que legal. E depois eu fui para Legi... Champéry, naquele Mundial que o Danny Hart ganhou. 2000, então, Champéry 2010. Então, ó, queria que você Não, falasse Champéry na 11. cronologia os mundiais elite depois. Tenta lembrar os anos e os lugares. 2010, a Copa foi Mundial, né? Só fui ela, que é Monte Monte Santene, Santene. Canadá, que hoje teve Copa do Mundo, a grande final. Ontem foi o downhill, vitória do Jackson Goldstein. Infelizmente, até a história do Bruni, né? Mas, pô, aconteceu, né? Tomou maior capote, não estava bom. Foi lá ver se entendeu nada, né? Não, qual é a história? O cara estava ruim. Se o Jackson não completasse a descida, furasse um pneu, ele ia descer se arrastando. Porra, o moleque desceu voando. O cara tava quase morto lá em cima. Falou: o quê, velho? Não Vou dá, descer de não vou onda. arriscar, né? Vai ser pai agora, né? É Não vai... agora, isso aqui. Daí, ó, Copa do Mundo. Copa do Mundo foi Valdissole. Depois de lá eu fui para Champéry, no mesmo ano, né? Corri Mundial. Champéry. E 2010. depois eu fui 2010 Mundial Monte Santene. Tá. E depois foi 2011 Champéry, desculpa, a Copa do Mundo 2011, Perfeito. E o Mundial que o Danny Hart ganhou. Depois 12 eu fui para África do Sul. Aí depois começou a leva das provas urbanas, né? Assim, que foi acho que uma virada de chave e ainda é hoje para vários pilotos, que é o caso dos meninos, né, cara? Assim, o lance das corridas urbanas mudou minha vida de patamar. Por quê? Cara, porque a gente começou a aparecer na TV, velho. Tipo, domingo de manhã, cara. Você foi campeão, então fala um pouco desse momento. Isso aí foi um upgrade da minha vida, assim, que eu, tipo... Sacou? Como um todo. Você andando de Astro, né? Eu andando de Astro, tipo, bati na trave 2006, quem ganhou foi o Johnny, de noite. Mas essa daí era você andando Sundown ainda. Sundown, 2006 daí no outro ano... ainda é Sundown. 2007 eu perdi pro Cedric, que foi o ano que o Gabriel nasceu, por 0,2 milésimos. 2006 foi o trabalho que a gente veio fazendo desde 2002 no ESPN, né? Na ESPN, e aí né, foi passada o bastão para a Rede Globo, claro, porra, sem contestação. 2006 a gente conseguiu pôr ao vivo, né? ESPN ao vivo de noite. Que foi aquele ano polêmico, a chave começou a virar ali, né? A chave começou a virar ali, né? E aí o esporte... daí 2007 eu perdi pro Cedric. Daí 2008 eu ganhei, 2009 eu ganhei. De Astro. Daí começou a gringaiada. Tipo, a parada crescer e virou o City World Tour lá, e daí aí começou a ganhar grana. Aí era Felipe Polk, né? Era Felipe Polk, foi aonde, tipo, a premiação os caras davam em euro. Tipo, nossa, eu corria com a camisa do evento. Cara mais no vídeo, Wallace, só um pouquinho, dá uma... O Marcelo me vendia... O Marcelo foi teu empresário, né? Essas viagens que eu fui todas foi por causa do Marcelo. Por quê? Porque, mano, ele fazia ele já me vendia no pacote de patrocínio dos eventos junto, porque ele sabia que eu era um cara forte, assim, que legal. Candidato a ganhar e com certeza ia aparecer nas mídias. Ele, você vai correr com a camisa, eu corri camisa Riachuelo, corri camisa de várias marcas grandes, e ele me dava uma grana boa, assim, ó, tipo, pra você correr. Então ele é um cara correr só essa prova. Ele é um cara que te ajudou a evoluir.
Que legal. Muito, muito. Quantos anos foi esse projeto e período? Cara, foi, se eu não me engano, o primeiro trabalho desse foi em 2009, que eu ganhei e ele me levou para Lisboa Downtown. Ah, que Foi a legal. primeira urbana que eu fui. Depois de Lisboa, nós ficamos uma semana, ficamos quase 30 dias lá na Lausanne, junto com os meninos, Portugal, o Fidalgo, o Bandeira, que é pai do Gonçalo, que está correndo a Copa do Mundo. Nós ficamos na Lausanne lá esse tempão, começou em 2009. Lausanne que já teve Aí, Copa do Mundo de mountain bike recentemente, né? o lugar é muito, muito É legal, isso em usado muito para 2009. testes hoje em dia de equipes, né? Cara, e esse trabalho do Marcelo durou até 2017, se eu não me engano comigo. Legal, hein, meu? Que foi onde eu fui às provas de Lleida lá na Espanha, ganhei 2 anos. Foi tudo através desse esquema que ele fazia. E a gente ia sem gastar nada, ganhava uma grana ainda, e era, tipo, era legal pra caramba, velho. Essa prova de Lleida fica na Catalunha, né? E é um lugar que tem uma cultura muito grande de ciclismo, né? E tem uma pista de trial municipal na parada. Total. Você passa na rua cercado, igual tem um campinho de futebol, é uma pista de trial. Gigante. Catalunha é um lugar diferenciado, talvez é um dos lugares assim. Eu acho que é o estado mais evoluído da cultura das rodas de uma maneira geral. Eu nunca vi nada igual. Que legal. Legal, cara. Eu tive a oportunidade de ficar lá as 3 vezes. Eu fui para lá 3 vezes, cara. Chegou aí para Andorra também? Fomos para Andorra, fomos 2 vezes para Andorra, né? corremos Copa Catalunha. A gente já emendava uma coisa na outra e foi legal pra caramba. A galera recebia a gente lá, né, através do Marcelo, que era o Pepe, que era um cara da federação Pepe. lá. Sim, Uma federação. Como era o sobrenome dele mesmo? Pepe Roca. Pepe Roca Pinhol. Teve um ano que até o Marrom foi com vocês. Foi. Agora me fala como é que você está hoje com os seus patrocínios, como é que tá, como é que vive um atleta hoje? Como é que conta um pouco disso pra gente, cara? Cara, assim, atleta mesmo, assim, nós estamos vivendo, acho que um período, não digamos difícil, mas pelo menos para mim está sendo diferente, assim, né? Cada vez mais os valores dentro das empresas estão, assim, para não dizer estranhos, estão mudando, né, cara? Assim, tá difícil a galera enxergar quem realmente vende produto, né? Quem realmente passa uma confiança, né? Quem realmente, assim, usa e testa mesmo. Tipo, ainda vem pessoas até mim na corrida olhar que garfo, que pneu, que coisa que eu tô usando, sacou? E muitas pessoas dentro das marcas não estão enxergando isso mais. Estão enxergando mais números, Instagram e tal, né? Rede social. Mas eu acho que vai haver uma reversão disso. Mundialmente, eu acredito demais. Isso, vai haver. Pelo que eu tenho assistido muita coisa sobre isso, sabe? E eu achei que era uma parada daqui, assim, só. E eu vi que não é uma coisa daqui. Mundial. Mundial, tem um vídeo, até comentei com o Caio lá no Mobile. Tem um vídeo daquele cara da Specialized, o Charles do Enduro lá, como é que é o nome? Sim, o Charles Murray da Nova Zelândia. Murray. E ele falando exatamente isso. Que cada vez mais dentro das empresas tem pessoas sim capacitadas, estudadas, inteligentes, mas que cada vez menos conhece realmente o mercado. Eu vou brincar, prática, e aqui é legal que é um espaço nosso, né, Caê? E eu vou usar uma frase que o nosso amigo mestre Elinho sempre usa para muita coisa, é a era do microfone na boca do mudo, né? Porque os mudos, que me desculpem, é uma palavra um pouco... Porra, o mudo tem direito de cantar no karaokê, mas, porra, pega o seu amigo e dá um abraço nele, né, meu? Pô, não vai lá cara, fazer assim, isso. E com isso, cara, assim, eu acredito que de todos os anos que eu fiz na bike, assim, hoje, olhando, assim, meio de fora, assim, eu acho que é o ano que mais a gente tem uma representatividade no esporte, assim, né? E acredito eu, assim, né? Não porque... Hoje não é só resultado para mim, a minha vida não é isso, sabe?
Tipo, é Estilo de isso. vida, Wallace. Exatamente, a consequência é isso, mas não é isso que eu, sabe, eu quero passar o conhecimento, que é o lance que eu tô fazendo com os meninos, do Rei Suporte, que tá legal pra caramba, eu tô resgatando coisas assim pra mim que sabe, tá fazendo eu cada vez mais dar valor naquilo que eu vivi, sacou? Que às vezes, Está na correria do dia a entregando de dia, volta ao esporte um legado daquilo que você não teve. sacou? Exatamente, e vendo os pais incentivando, vendo os pais querendo, eu conseguindo fazer isso virar também como financeiramente, né? E valendo todo aquele conhecimento que eu tive durante esses 26 anos de bike, né? Tipo, caindo, levantando, chorando, aprendendo na marra, na raça, né? Assim, a sorte tive pessoas ao meu lado que foram me auxiliando, como você, o Caio, várias outras pessoas, mas o que os meninos estão tendo hoje, cara, na idade deles, cara, assim, Não tem preço. não tem preço, os moleques vai amadurecer muito mais rápido, velho. E uma outra coisa, Wallace, você não sabe como eu fico feliz de ver, por exemplo, você chegando numa prova. Hoje, o que é legal da mídia social? O Caê me conhece, eu sou dos caras mais seletivo digital que existe. Eu clico quase o Assédio. tanto em like como em não quero ver. Eu ponho no Aham. YouTube, ponho na mídia social, não tem interesse. Eu não fico ouvindo nego que fica pegando chiclete mastigado no chão e põe na boca de novo e fica falando alguma coisa. Cair saiu, mas já já ele volta. E é Aham. muito louco isso, né, velho? Porque É, a comunicação, a gente está num momento tão bom e tão pródigo para tanta coisa ser bem falada. Então, eu estava mencionando uma coisa. Você não sabe como eu fico feliz de ver você chegando numa prova e montando a tua estrutura, o teu race suporte, e a tua casa lá, a tua van, são conquistas que são, cara, vou te falar de coração, e é um amor que a gente tem em comum por essas coisas, são conquistas que são nossas, velho. E é legal exatamente. quando a energia vira uma coisa que, cara, você fica feliz porque o teu amigo tá fazendo o negócio e tá Sacou? prosperando, né? Exatamente, cara. E assim, o que deixa eu feliz, mano, é ver os moleque pirando, assim, curtindo, os pais gostando mais ainda, sacou? Tipo, eu brigando com os meninos, eu ajudando, eu xingando, porque eu dou bronca também, sacou? Então, assim, se tiver que chamar atenção, eu chamo atenção. Na hora de ensinar, nós vamos achar. Ó, eu participo de tudo dos meninos, velho. E ver os meninos, assim, felizes, e, ô tio Alas, que sei o quê, como é que eu passei lá? Mano, assim, tem Pô, preço, o né, mais cara? legal que é o José, um pequenininho. O José e o Guia, Aquele 2 e José é 10 anos, demais. né? Eles É são, eles são demais. alunos do, eles são alunos do Freitinhas. Sim, outro que a gente fez também, Aham. e é legal. Eu fiquei na casa do Freitinhas lá, e o lifestyle que a rapaziada tem, né? Então, isso é muito legal, e é uma coisa que é inspiracional, porque há um tempo atrás, o estilo de vida que você tem, o estilo de vida que eu tenho aqui na montanha, ser um homem da montanha. Eu sou um homem da Aham. montanha. O Freitinhas é um homem da montanha. Claro, tem um monte de coisa para a gente fazer, mas isso acaba sendo, hoje é possível. Difícil mas é possível É e essa possível. inspiração vale a pena. Aham, é possível, é claro. Então, aí volta naquele lance que a gente tava falando de, pô, o Gabriel foi pra lá buscar um sonho maior, mas pra mim meu sonho tá aqui, sabe? Tipo, eu tô vivendo meu sonho aqui. É Fala um exatamente pouco desse jeito que você desse falou. momento do Gabriel lá. É um pouco nesse momento dele, num outro patamar diferente, mas é a mesma coisa, né? Como o que é, a gente tem um amigo em comum, né? Pô, um cara que sempre, ó, cair na parada, o Jordano Palácios, né? Mandar um grande abraço para a Karina, para o Benício, pô, sempre nos acolheram muito bem, é uma família especialíssima, né? E de certa forma, pô, apadrinharam o teu filho, Gabriel Miranda. Fala desse, ele foi para lá outros anos para Whistler e agora Aham. tá vivendo por lá? Como é que tá? Cara, o Biel, ele foi para lá comigo em 2012, ele tinha, 2019, ele tinha 12 anos, e desde essa vez, cara, ele já ficou encantado pelo lugar, pelo estilo de vida e tal, e daí, depois disso, ele, pós-pandemia, ele voltou 3 anos seguidos, e o O Jordano, o primeiro ano Kaká, que levou ele, eu fui também, meu. Você lembra? aham, aham, foi 2019.
E o Biel, cara, o Jordano com a Karina recolheu ele lá nos primeiros anos, né, cara? E daí o Gabriel já, assim, ele já vinha falando muito desse desejo dele para lá e tal, que talvez, assim, não era o que ele queria, o lance do race, sabe? Ele queria mais viver mais o estilo de vida sem esse lance das corridas e tal. E assim que ele acabou a escola, cara, ele agitou toda essa parada, ele mesmo por si só, assim, eu ajudei ele muito pouco. Legal. Eu ajudei ele muito pouco de verdade, assim, ele correu atrás de tudo, ele fez contato nas viagens que a gente foi pro Chaca, com a galera de Minas, que ficou muito amigo, a gente é muito amigo da Cris, né, mãe do Rafinha, e a mãe do Rafinha apresentou essa galera lá de Minas, o João, que é do motocross, a Bárbara, a Bárbara, o pessoal dele lá levou o Biel, pro Biel tomar conta, fazer um acompanhamento com 2 meninos, e a Maria, que é a filha do João, que tava lá também e tal, que é a menininha que E tá foi andando quando muito. ele foi dessa vez para lá, nessa temporada, né? Eles pagaram toda a viagem do Biel e o Biel ficou com eles lá 15 Legal. dias. E Que bacana. eles piraram, assim, enquanto o Gabriel conhece, quanto o Gabriel foi atencioso com as crianças, Ele sabe? já foi quantas vezes para lá antes dessa vez? 3 vezes. Que legal. Essa é a quarta. Aí, cara, ele acabou que falou que queria ficar lá. Queria ficar lá, que ia arrumar um trampo e. Daí já tava procurando casa para alugar e tal, naquela missão procurando lugar para ficar. A Karina mandou uma mensagem pra gente um dia e falou: ó, a gente teve uma reunião de família aqui e decidiu que o Gabriel vai ficar aqui e a gente vai pôr algumas obrigações, ele vai ter que pagar um aluguel, vai ter que ajudar nas tarefas de casa e tal. E achamos melhor ficar aqui, que ele tá mais acolhido e tal. E, mano, pra gente, assim, casou, né? Que O legal. Pô, que Jor, o legal. Jor e o Kaká são pessoas, cara, são pessoas incríveis, né, Especiais. cara? Especiais demais. E eles tratam o Gabriel igual filho lá, cara. Sim. Então, a experiência do Gabriel tá sendo muito mais legal por causa deles. E com Pô, que certeza legal. vai abrir muitas portas para ele, né? Com certeza. E agora ele tá vivendo realmente o mundo canadense. Até então, no verão, ele tava vivendo um mundo lá, mas com muito brasileiro. Tinha sempre muito Postagem dele brasileiro. hoje, baixa temporada, chovendo, a parte do A Garbanzo, parte do meia Garban cheio montanha, de neve. tudo nevado já, meu. É Sacou? deprê, E agora ele arrumou uns amigos mexicanos, um que é italiano, tem alemão, e agora ele tá se enturmando com a galera de lá, sacou? Que Acho que legal. agora ele tá vivendo realmente a experiência E ele quer de estar passar esse lá. inverno lá, Ele quer vir embora em fevereiro, outono, e passar uma parte do inverno lá. do inverno, Vai acabar Ele... ficando, né, Wallace? Vai acabar Cara, ficando. assim, eu perdi um parceiro, né, de rolê, mas assim, se for a vontade dele e o que ele tá fazendo, né, Né? tipo, ele vai estar vivendo o que eu queria ter vivido também, né? Exatamente. Ele né? vive o que a gente gostaria de ter vivido Ter na nossa vivido, época. A As saudade últimas aperta, mas vezes, assim, o sonho fala mais alto, né? O eu sonho sempre dele, né? peguei, eu sempre peguei muito no pé da sua geração, que eu falava, meu, não adianta você ser bom e não falar a língua. Quantas vezes eu falei isso para você? Aham, aham. E o O que é seu o meu filho, caso, o meu. e seu filho, há quantos anos eu falo inglês com ele, brother? Aham, aham. Lembra? Isso fechou Desde a muita primeira porta pra vez mim, lá, eu cara. falei, Não meu, fechou porta, mas assim, eu perdi a oportunidade de conversar com pessoas por não falar. você sabe o que eu lembro? É vocês na casa lá, que era maravilhosa, que eu ia visitar praticamente todo dia, e eu falava para os mais novos, meu, sai da aba dos brasileiros, meu, Aham. porque vocês Não só falo viviam o dia português. inteiro lá com os gringos, com os estrangeiros, velho. Eu não ficava andando na renca dos brasileiros. Claro, fazia os rolês, os online no final do dia, passava uma parte do dia de vocês, o nível de rolê de vocês é Cara, diferente. Mas eu eu lembro de falar para o perdi. seu filho, vai lá, mano. Eu perdi uma oportunidade de trocar uma ideia com um cara que eu admiro pra caramba no esporte por causa de não falar, velho. Quem Não sei se era? você lembra. 2010, o Greg veio pro Brasil, correu o Sim, Santos, da Rua lembra? Urbano. Da Rio Urbano e tal. Ficou abismado como é que a galera andava rápido. Não sei se você lembra da história, assim. Ele ficou Lembro, assustado ele andou na como a galera manhã andava antes da rápido. Copa do É. Mundo. E aí, cara, eu fui pra África do Sul e eu lembro como se fosse hoje. Ele, tipo, depois da premiação, aquele tumulto, a galera gritando lá, ele meio saiu pra fazer alguma coisa, assim. E eu tava meio parado vendo a galera curtir, a galera dele, assim, curtir.
E, tipo, cumprimentou eu, foi tentar falar comigo, eu não falava nada, meu. Sacou? Cara, o idioma ele abre as portas, não tem Eu como, né? sempre peguei no pé do Biel por causa E não tem disso. certo ou errado, mas são oportunidades da vida. E olha que legal, o teu filho, ele tá continuando o teu sonho, brother. Aham, pegou um vídeo lá com ele agora, né? Que legal, Sacou? né? E aí o Biel sempre pesei nele pra falar. Deixa eu fazer esse cachorro pra nós. Vem cá. E o Biel domina inglês? Cara, o Biel tá se virando virando. tranquilamente, assim, trabalhando, fazendo de tudo lá, indo comprar as coisas pra galera, com o Luiz que ele trabalha lá. Ele tá com os amigos tudo gringo agora, ele tá se virando tranquilamente, velho. Você vê, ele está escrevendo uma história dele dentro do ciclismo, né, cara? Que legal, bacana. É Ele legal tá você ver essa curtindo o história. momento do, né? Ele gosta dos voos, sabe, ele tá num momento assim muito freerider assim mesmo, sabe? Ele tá curtindo muito, cara. E você com o freeride, como é que você tá? Você faz um freeridão aí? Como é que. Ah, cara, eu sou mais do race, eu falo, o Gabriel foi para um outro Ah, lado. mas você é freerideirão também, você gosta Não, de esperar. curto os rolês, curto os voos, Eu assim, escolhi, mas eu gosto mais do race. O race me atrai mais até hoje, assim, eu consigo sentir a mesma coisa que eu sentia nas minhas primeiras corridas até hoje, cara. Cara, Isso tem é legal, e é o que eu mencionei no começo. Porra, eu tenho, sei lá, quase 50 anos que eu corri pela primeira vez, 45 anos. É a mesma parada, velho, como É a se mesma fosse parada, um prefácio de um treinado. livro, velho. E o quanto é legal. Hoje a gente curte muito mais o processo de preparação, porque com mais Aham. maturidade você fica menos ansioso, você Se já conhece sabe o que mais, vale a né? pena, Assim, se você tem conhece um muito autoconhecimento muito mais. legal do seu corpo, né? Assim, você sabe o que realmente funciona para você, né? Assim, Não isso, espana isso é mais. legal, né? Esse autoconhecimento é legal pra caramba, né? porque E, quando você é cara, mais novo, você não se ouve, né, cara? Quando você é mais novo, exatamente, exatamente. Só E vai, você tem né? muita força, muita energia. Então, isso, eu acho que é É, excesso de testosterona, né, meu? E hoje, exatamente. Agora, você não desperdiça, cara. Sacou? Eu falo pros meninos às vezes, você não desperdiça, eu não desperdiço nem na corrida, eu não desperdiço nos meus treinos, tá ligado? Se eu vou largar, eu vou gastar energia na onde realmente eu sei que eu vou dar conta de gastar essa energia, sacou? E daí isso eu é falo experiência. bastante isso pros meninos. E né, o rolê é assim, os treinos é assim, tipo, é lógico, eu tento melhorar as minhas deficiências, mas eu friso muito os meus potenciais, assim, sabe? E Tipo, dentro agora nas do. corridas de elétrica, o lance dos Power Stage e tal, e eu sou muito amigo do B, e a gente sempre anda junto, e eu sei que o lance do Power Stage me favorece mais do que ele. No brasileiro que eu ganhei dele ano passado, eu treinei muito mais subida Power Stage do que as descidas, porque eu sabia que era onde eu teria uma vantagem maior dele, sacou? Então é esse autoconhecimento que você vai tendo que você não tem quando você é moleque, né? Mais novo. Assim. queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós estamos tendo a oportunidade de viver, eu acho que é o sonho da coisa mais legal, que não é um sonho, é uma realidade, que são esses instrumentos maravilhosos chamadas IMTB. E aí eu te falo uma frase: subir bem para descer melhor. E tem gente ainda que acha que é para fazer, claro, a liberdade é a coisa mais importante do mundo, mas eu acho um grande desperdício fazer a mesma coisa que a gente fez a vida inteira com uma bicicleta convencional, você fazer com uma bicicleta que você tem a capa do super-homem, né? Exatamente, você pode fazer várias vezes a mesma coisa, entendeu? Você, tipo, que era o meu caso. Antes eu saía de casa, subia a montanha, fazia 2 descidas e vinha embora para casa. Tipo, com 1h30 de rolê morto, de tanto dar martelada para subir. Hoje eu vou cair bike lá, em 1 hora eu faço 6 descidas, mais 6 subidas. Então, assim, tipo, a parada deu potencializou o que já era bom, assim, né? A subida se torna divertida, se torna técnica, se tu quiser. E as descidas, cara, nem se fala, né? Peso, centralizado, os bikes são bons para descer. Acho que é a melhor ferramenta que criaram nesses últimos tempos. Ô, Wallace, você tem 2 baterias? Como é que é esse esquema? Cara, na verdade, eu tenho algumas baterias, mas assim, os rolês que eu faço, dificilmente eu preciso trocar de bateria. Ah, é?
É difícil, Caê. Essas baterias grandes, aqui, e eu moro muito perto do lugar, assim, mas eu, assim, dá para andar muito, cara. no rolê do dia a dia, Caê, é difícil você precisar mais do que a capacidade do que a bateria. Antes a bateria de 500 era pouca autonomia. Hoje as bikes que a gente está andando, mais de 700 watts-hora, né? Qual que é a E autonomia? assim, acaba que, assim, na minha opinião, é meio a medida, né? Do tanto que você consegue descer com aquela bateria. Se tiver mais, eu acho que vai ficar, assim, né? Você vai querer Caê, descer cada faz vez mais e ficar 1.500. perigoso. O Caê fez uma pergunta, né? E é legal a gente falar para quem está nos assistindo. Vamos falar, uma bike, um cara bem condicionado, leve, assim, né? Com um peso. Que não, uma pessoa que. Quanto mais pesada a pessoa é, mais ela drena a bateria, e aí tem que miguelar a potência também. Vamos falar, mais de 1.500 metros de altimetria para 40 quilômetros, você faz com uma bateria de 700 e pouco. A pessoa, sei, 70 e poucos quilos ali, 80 e Pra você tal, andar eu acho que todo faz. dia isso aí, meu. Os meus Não, rolês é do coisa pra dia a caramba. dia, eu não gasto meia bateria, velho. Porque assim, eu Eu ando também aqui em muito, moro casa. na cara Eu da aqui, montanha. eu moro, a minha bateria aqui, cara, dura pelo menos, assim, 2 rolês. Ah, que legal. Pelo menos 2 rolês. Quando eu tô na Ô, pegada, Alex, assim, tipo. você mora no pé da serra, literalmente. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas Moro para no meio entender. eu da moro. montanha, né? Tem na verdade, um morro, eu moro no topo do morro que fica de frente pra serra. Tipo, daqui da minha casa até o pé da serra, literalmente o pé da serra, que é Pedrinhas, que é o final da Big lá, dá 17 quilômetros. Pedrinhas era aquele município perto de Pedrinhas é Gomeral, o não? fim do Gomeral, Gomeral. isso, é o pé da serra ali. É o fim de Gomeral. É o fim de Gomeral. Isso. Que tem a estrada do lado, que é a estrada que o pessoal do Caminho da Fé desce, né? Exatamente. A galera do Caminho da Fé desce o Gomeral mesmo. Então, só para posicionar a galera, essa é a estrada que vai para Campos, não é isso? Que vai para Campos. Pro lado do Horto, né? O caminho de terra que vai para Campos. Que é Caminho rota de terra. tropeiro também, antigaça, né? E quando tinha a prova de downhill lá em Gomeral, a gente descia essa serra no pau na bike, a galera fazendo um campeonato para chegar até o hotel. A galera faz isso hoje É. no Caminho da Fé, cara, e você não tem ideia o quanto de pessoa machuca. Eu tô ligado. Eu tenho ido sempre, vou dar uma referência, eu fico sempre no Jaimão, lá no Fojo, né? E as Caminho. últimas. E esse ano eu fiquei acho que 4 vezes lá. E aí, pô, sempre gosto de conversar, tal, sempre nas manhãs, né? Então, a última vez que eu tive lá foi agora, há 15 dias, no Montanha Sem Duro. E aí, muita gente, e aí hoje com a internet, né, propagando coisas boas, mas muita coisa que não é boa, o perigoso é o usuário, não é a descida que é perigosa, e não é a a descida. bicicleta que é perigosa, velho. É o usuário aí, dos deve ter que Strava da saber, vida, velho, deixou balar demais. A galera... A descida é tranquila, o usuário é que é o risco. Então, eu vou falar é uma coisa para fissurada no vocês. Strava, velho. A galera, todos que eu peguei caindo lá, tava querendo bater com, velho. Eu cruzei tinham 2 casais, e as mulheres não queriam descer, e os caras estavam pilhando as mulheres para descer. No café da manhã, eu perguntei 3 vezes para a moça, qual que é o freio dianteiro, qual é o traseiro? Ela não sabia responder, eu falava, não desce. Aí os maridos, não, mas eu só falei, ela não vai descer uma serra desce. de 10, 12 quilômetros. Eu falei, cheio meu, de sua mulher pedra não sabe assim. nem qual é o freio dianteiro, brother. Evita que vai dar ruim, velho. Mano, e o começo é muito tenso, assim, pra quem não sabe andar de bike. O começo é muito tenso, assim, pra quem não tá acostumado. Aquelas curvões, puta com os cotovelos, meu. Cara, com aquelas pedras desse tamanho, meu. É animal. Mas pedrinha só no nome, mas puta pedregulho, meu. Mano, é perigosíssimo. A gente treinava, o ano passado a gente não treinou, mas até o ano retrasado a gente tava treinando lá direto. Então, aí a história. Para isso, existem pessoas e profissionais qualificados fazendo um trabalho. Então, vamos falar, pô, Márcio Ravelli, Patrícia Loureiro, Wallace Miranda, Luciano Cadeira Lancelotti, Coach Ludolfi, pessoas que têm experiência do rolê
e carinhosamente vão abraçar, o nego fica forte antes de aprender a andar de bicicleta. Tem coisa mais perigosa do mundo? Não tem, né? É uma bomba Exatamente. relógio. Foi o lance de eu ter migrado um pouco para esse lance do race support, sabe? O lance das aulas, eu acho assim, tá cada vez uma coisa mais sem filtro, né? Para quem tá E procurando. eu hoje também, eu não estou curtindo muito. Cara, a galera que vem, chega e já quer o resultado direto. Muita gente chega aqui para pular os obstáculos. É o processo, né? Não é O cara não sabe para descer alguns a mais guia. rápido, para outros mais lentos. Como é que eu vou levar o cara para pular os pulos do macaco, Wallace? Caê? Se o cara não sabe descer a guia, brother. Ou uma mulher, né? Então, assim, tem a base do rolê. Respeitem o tempo e respeitem esse processo, cara. Né? Alguns vão demorar 6 meses, outros vai demorar 1 mês, outro vai demorar anos. Cara, não tem problema. Rolê legal é rolê que você fica inteiro, é rolê íntegro. Nada será mais importante para um biker do que a continuidade. Se você fica se machucando muito, isso vira um trauma. Toda hora você tem que começar de novo, né, cara? Eu queria que o Wallace falasse um pouco da escola dele, dessa proposta de aula. Como é que funciona isso? O que você tem de... Como é que é isso aí? Conta pra gente. Cara, na verdade, hoje, assim, o trabalho que eu tô fazendo, eu dou aula no mobile, né? Assim, assim, quase todas as sextas eu tenho aluno marcado lá. E a galera tem procurado bastante esse lance de aula, eu tenho gostado muito de fazer isso, sabe? É uma coisa que, igual a gente estava falando, de passar o conhecimento é bacana demais, né? E se poder ver o sorrisão no rosto da pessoa depois de sentir isso é legal. E o mobile é um lugarzão que, assim, pra galera aprender não tem melhor, né, cara? Tipo, pista de vários níveis e tal, então tem uma estrutura boa para dar aula lá. E o outro lance é o Race Support, que consiste em eu montar a estrutura que eu tinha, que eu tenho ainda para as minhas provas, que é a tenda, a van, tipo, um amigo, tipo, que o filho dele também corre, participa, já faz o almoço, então a molecada chega e só anda de bike, velho. A molecada chega com a cadeirinha para sentar, a vanzinha para ele trocar de roupa, comida, bebida, né? Estrutura de equipe, Caê. Tem uma estrutura de equipe e eu tô na pista com os meninos, andando a pé, andando atrás, dando linha. Acaba que no final de semana eu fico na função dos meninos, assim, eu desço atrás de cada um, grito, falo, xingo, brigo, ensino, e assim nós vamos indo no final de semana inteiro e os meninos têm gostado, têm evoluído, e tá sendo uma coisa que eu tô curtindo muito fazer também, cara. Agora, porque tô nesse meio ainda, assim, né? Tô no meio da corrida, que é o meio que eu mais gosto, né? Não, e o que eu queria destacar disso daí, cara, a importância disso, vou falar um pouco de mim. Eu comecei a andar de downhill com 40 anos. E quando eu comecei com 40 anos, eu não tinha um Wallace Miranda, um Marco com cadeira, essa galera que hoje ensina a galera a andar, né? Porra, imagina o sonho, por exemplo, você pegar um menino, um pai, ou quem quer que seja, um cara que nem eu com 40 anos, puta, quero começar a dar pulo. E aí você tem opção, cara, de poder escolher um profissional. Naquela época não tinha isso. Não tinha isso. Né? Isso é legal demais. Essa semana eu dei aula para um cara exatamente no Dips. Ele 40 anos, assim, eu quero aprender a pular. Então vamos começar uma aula de pulo. Ô, Wallace, meu primeiro pulo eu pulei com 42 anos e foi o Netinho que me ensinou, cara. No Natal aprendi. Onde que pulo que foi? No Nori? Não, foi lá na P2, lá no Morumbi. Tá. Que tinha um duplinho que a gente fez para eu aprender a pular, velho. Não tinha. Hoje não, hoje eu posso contratar um Wallace, que é um piloto super profissional, overall, né? Tem fotos tuas de moleque, meu, dando um one hand lá em. Você lembra disso daí? Mairink, velho. Uma puta de uma Mairink, sabe qual foi o outro? Naquela corrida do brasileiro que foi cancelado? Ribeirão Pires. Isso, de madeira. Foi cancelado por causa desse pulo, inclusive.
Da o chegada, barrão, ninguém lá do subia, Rio, ninguém né? descia. Então, Morro do cara, Elefante. eu acho que é Morro muito do legal Elefante. a gente ressaltar isso. Eu queria enfatizar, sabe, que vocês estão sendo responsáveis, cara, por posicionar crianças e quem quer que seja no esporte. Eu acho muito louvável isso. Acaba sendo, ó, o que está escrito debaixo de mim aqui no vídeo. Cultura e história, brother. É uma maneira didática de passar isso através da prática, né? Do rolê. Então, o Wallace é um cara com uma super história, com cultura do rolê e que, pô, tem uma vida dedicada a isso, né? Então, assim, é uma coisa é comprar bicicleta, outra coisa é virar biker, né, brother? Exatamente. Pô, tem uma distância. E o lance dos parques também agora, né, cara? Não só, tipo, o lance das aulas vem muito junto com isso, né? Sonho, né, O cara meu? poder escolher na onde, pô, eu vou aprender a andar lá no mobile, eu vou aprender a andar no Zoom, eu vou aprender a andar na cantareira aí que a galera tá fazendo movimento, sacou? Você tem opções, né? Assim, e bem claras para todo mundo, né? Na onde a galera realmente quer aprender, quer evoluir e com qual profissional ela quer fazer isso, né? Wallace, no decorrer da tua vida também você realizou um outro sonho, né? Que é, pô, você virou motociclista e andando legal também. Vi uns vídeos do B Nossa. agora, andando com o Crivelin, com o Calafate. Cara, teus sonhos e junto com a tua família e com a tua vida, o que faz você, tua alma e teus olhos brilharem? Cara, é exatamente isso que você falou. Assim, a primeira oportunidade, você falou, arrepiou inteira. A primeira oportunidade que eu tive de ter uma moto, de realizar meu sonho, quando eu fui profissional de bike, eu fiz. E durante muito tempo, eu treinei, eu me dediquei tão quanto andar de bike. É que bike, assim, né, tinha uma coisa muito maior por trás, né? Mas e aí, quando minha menina nasceu agora, em 2019, eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa. E como eu falei, assim, eu e o B somos muito próximos, sabe? Eu e o Bernardo somos muito próximos. E a gente sempre ficava se pilhando. Pô, vou pegar uma moto. Se você pegar, eu pego. Não sei o quê. Vamos pegar uma moto. Aí nessa eu aticei ele pegou. E daí eu falei, puta, agora não era o momento. Aí nesse combinado nosso aí foi tipo 1 ano, se passou. E agora eu peguei a motoca de novo. E quero fazer todo esse processo de novo. Você tá com uma Sacou? Kawasaki zerada, né? Eu não consegui andar ainda, porque tá corrido aqui, mas 250 250. AXF. E nas próximas semanas, cara, eu fui. Ó, pra você ver que loucura. Eu já não queria andar já para não dar aquilo. Eu fui para casa do B, o B falou: anda aí, que você quer? Eu falei, mano, não vou andar, não vou andar, não vou andar, não andei. Aí chegou aqui, cara, os caras fizeram uma pista do lado de casa. Do Nossa. lado, em Lorena, 15 Meu, quilômetros. cara, e o terreno maravilhoso. Eu vou andar aí, hein, Não, meu? não, Ou, mano, e os cara das antigas, Pedro Lopes, não sei se você conhece, do o motocross aqui de Pedrinho, meu, Guará. puta, o campeão Pedrinho Lopes, paulista 125. é do pai Pelo, dele, pô, é do pai do é cunhado. deles, meu. É deles, velho. Os Pô, caras fizeram eu vou levar pistão. minha avó com o meu colchão aí, vou fazer um camp aí com você, hein, meu. Mano, só vim, velho. Muito legal. Agora os caras jogaram areia, fizeram uma parte de baixo toda de Eu areia. vi a parte de Aumentaram mais areia. 500 metros. Que Mano, legal. tá surreal. Daí eu encontrei a Moara. Eu falei, Moara, eu tô afim de uma Eu vi. Kawasaki, sei o quê. Falei com o Ramon. E eu falei, chama minha irmã, acho que ela vai andar lá nessa pista. Eu fui lá, descobri que era do Pedro e tal. Eu dei uma volta na moto, eu desci da moto igual uma criança de. Mano, Tirou. sabe? Cara, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso? Que Eu me legal. perguntava pra mim, eu falei, como eu fiquei tanto tempo sem fazer isso? E Que são legal. A coisas na sensação, vida que sabe? não dá para deixar de fazer, porque o tempo não volta, né, velho? Não dá pra deixar de fazer e não dá pra deixar de ter um brinquedo desse, Não entendeu? dá. Sim, não dá, cara. Quando eu vendi a minha, foi por uma razão especial, assim. Mas, cara, tipo, não pode deixar de ter na garagem, independente de você tá andando Meus com amigos frequência ou falam não que eu tá sou andando. acumulador de brinquedo. Eu falo, não, só sou louco, não sou acumulador de brinquedo. Exatamente, Moto exatamente. Essa é a minha elétrica, meta de. é uma Minha vida, meta velho. de Vai fazer vida é quanto? essa. Minha meta de vida é essa. Já falei para minha esposa, vamos fazer um quartinho maior. Eu quero ter os brinquedos. Lógico.
Que mesmo que eu não ando com frequência, eu quero, sabe, aquilo ali que me motiva, cara. Para poder andar, né, cara? Sabe por que eu Assim, falo eu para os desci outros? da moto, velho, falei, mano, eu quero isso aqui, eu quero isso pra mim. Sabe o que eu falo para os Daí a outros? É cabeça já meu, começou a se movimentar, o sabe? brinquedo Dizer é assim, meu e ninguém tem nada a ver com isso. Você responde assim. né? Exatamente. Ah, ué. E no final das contas, um complementa o treino do outro, né? Total, crossover Total, wheels. total. E a galera, gente boa pra caramba. Você tá no meio, porra, o lance da moto e da bike junto e de algumas empresas me fez, assim, conhecer pessoas hoje que, assim, velho, sabe? O Você meu. chegar e trocar uma ideia com o Crivelin, você chegar aí na Nossa. época com o Roosevelt, com os moleques, você ter a vivência com eles ali, com o Hector e com o Roosevelt. Quando eu era Fox, eu tava com os caras toda semana andando em Caçapava, velho. Toda semana os caras iam, eu tava lá com eles, velho. Eu levava a vida, tipo, correndo de bike e, assim, treinando com eles. Então, me deu a possibilidade de conhecer muita gente legal do meio, assim. E a resenha é tão boa quanto da bike, né, cara? Esse sonho que você está falando, ele é muito legal e eu pude fazer isso profissionalmente. Claro, na bike, eu como jornalista especializado, como um comunicador especializado, eu fiz bastante coisa, mas eu acho que na moto eu fiz até mais do que na bike. E é muito louco isso, porque assim, eu sonhei tanto com a motocicleta, brother, tanto, tanto. E eu sou estudioso, eu sou tipo, eu me autodenomino louco, porque assim, eu sou muito estudioso assim, de informação. O fato de, É cara, bom. isso fez com que eu aprendesse a falar a língua, né? E eu participei recentemente do Lendas do Motocross, do 2, né? E aí, assim, e aí, em determinado momento, Wallace, perguntaram assim: o que é o motocross para você? Eu falei assim: é o maior sonho da minha vida que outros realizaram por mim, brother. Eu estou arrepiado É. de falar isso. E é Exatamente. legal, porque assim, ao mesmo tempo é uma coisa que é transparente. Eu estou falando isso de alma. Ele passa por mim, velho. Então, recentemente eu tive no Brasileiro de Motocross, né? Aham. E é legal ver isso, né? É uma área profissional que eu não estou mais inserido. Hoje estou mais inserido no rally, né? E outras Cara, mas é coisas. legal, né? E você chegar nos lugares e assim a galera falar, tipo, né, pô, quem que eu sou? Eu sou da bike, não sei o que, a galera já liga uma coisa na outra, né? E abre umas portas assim, você começa a ter acesso nos caras. Os caras largaram Independência aqui agora da minha cidade, o Enduro Independência. Eu fiquei a tarde inteira com o Bruno, com o Crivelin e com a Bárbara trocando ideia de moto, tá? Tipo, caramba, quando que eu ia E ter foi essa essa época oportunidade que se o eu não cara do viesse? motocross não sabia o que era o downhill, ou vice-versa. Verdade. Aham. Hoje está E difundido para falando todo de mundo. bike elétrica junto, sacou, velho? Falando dos caras, mano, os dois andam, já andaram, viu quanto que é legal. Aham. O, Quanto é, complementa, né? é, retoma, nós já passamos de uma hora dessa boa conversa, e é legal deixar uma vontade de quero mais também. Então a gente já deixa um Aham. encontro marcado, né, Caê? Uma vez por ano de falar, de fazer de novo. Claro, tem novos para fazer, Ao mas eu menos. queria que você falasse para nós mesmo esse. Pô, então vou te pilhar, não sei, acho que você não se inscreveu, né? Campeonato Mundial de Mountain Bike Downhill, nos 2 próximos anos acontece na América do Sul, Mundial Master. Você é quarentão agora. Vai Cara, ano que vem, se não for ano que vem, porra, tem que talvez o pilhar de outro, porque ir. essa eu não consegui fazer inscrição. Boa, mas 2027, vamos lá. Uma hora depois e não tinha mais nada. É isso, é isso. Eu fiz na primeira hora, velho. Uma hora depois não tinha mais nada. Eu A sei minha disso. categoria foi a primeira a acabar. Você é 40, 45 agora, B1. 40. O ano que vem eu faço 41, né? Então, Parece você é B1, 44, né? né? B1, é. 40, 44, é Quantos isso. inscritos, você É. sabe? 300. Terminou em 300, uma mas hora. é cross country, né? Cross country downhill, não é isso? Não, é 300 só o Não. DH. E Sério? porque o teleférico lá também é um teleférico que não é tão rápido. E para fazer Aham. uma prova legal, porque assim, os que tiveram em Vila Angostura, o teleférico também não era tão rápido e os caras abriram para muito mais gente. Os Ô, caras ficavam tio, mas como é que você para fazer conseguiu? 2 descidas, 3 descidas. Hein, tio? Oi, Como é que você conseguiu? porque eu fiz na primeira hora. Porra, Na não trouxe a primeira hora, bicicleta abriu, ele da Nova fez. Zelândia. Imagina, eu já estava com aquela nave, eu tava no meu,
O tio Tá só de tem. O zero, tio é não. louco, tem cara de louco, mas não é louco. Ô, tio, você tá brincando. Você ficou esperando lá virar o relógio e ir pra Abri o garantir. negócio, eu fui dos primeiros E era caras. tardão, não era? velho. Era tarde. Era Era tarde. 10 horas da noite, porque era 8 Ó, 10 horas no horas da noite Chile. já tô babando aqui em Pô, casa, já faz tempo. eu falei, não, Legal. vou fazer amanhã de manhã. Eu falei, não, você falou que ia fazer na primeira. Eu falei comigo mesmo. Você não falou que ia fazer a inscrição no primeiro dia? Ô, comprei a passagem já, comprei a passagem agora já. Ô, tio, Comprei então a você passagem correu. sexta-feira. Se não fizesse, você não conseguia a vaga, então. Não, eu ia ficar com aquela nave, eu ia estar Não batendo a consegui. cabeça na parede, meu. Ah, que Não, bom. não ia conseguir. Não, e O eu que me tava na. conforta é que agora o que me conforta é que eu vou andar um pouco de moto agora, então, tipo, eu vou dar Não, e vou eu vi descarregar minha BH. trena em outro lugar. E qual que é a parada? Pô, ano que vem eu tô no último ano da Master C2. E aí o meu primeiro ano da D1 vai ser 2027, que é o 60 a mais. Então eu quero ter esse ano de preparação, quando você é mais velho, você fica mais lento, a preparação é mais lenta também. Então, ó, passada belga na manhã. Que legal, velho, que legal. É Então, demais, meu. esse nós vamos ficar de fora, mas a ideia é nós aumentar a estrutura o ano que vem dos meninos. E a gente já está conversando para fazer algumas, já definiu umas provas durante o começo do ano, já definiu o que a gente vai fazer. E melhorar esse trabalho aí que está sendo legal pra caramba com os meninos, cara. O vira um incentivo. Você comprar passagem antecipada, eu comprei a passagem bem antecipada agora, paguei R$ 1.680, velho. Nossa. Reais. Pô, que bom, tio. Que legal. Mas comprei agora, 6 meses antes já. Pagou um preço E aí bom. tenho vários amigos que estão me pilhando pra caramba. Eu vou chegar antes, chego dia 17, a prova é só dia 24. Aí tem os amigos lá, já falei com os amigos de lá, vou lá andar com os caras antes. Claro, aqui tô na missão também. Eu queria fazer uma viagem de carro, velho, pra lá. Cara, eu Aí com o pensei, lance mas é do muito Pan-Americano. longe, hein, velho. Eu desanimei. Não, mas com o lance do Pan-Americano ser uma semana antes, parece, né? Vai dar uma ferrada nisso, né? Esse pano sul, esse ano eu vou ficar de fora. Uma Wallace, semana antes. Caê, pô, vamos começar as considerações finais, né? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para o Wallace, mas faz mais uma aí, a gente entrando na finaleira. Não, de consideração final, cara, eu tenho como admirar a carreira que eu acompanhei, sabe? Você, estamos falando de 2000, que eu comecei a te acompanhar, né? Você tinha 15 anos, 16 anos, você estava começando 15 anos. eu tive o prazer, cara, de poder acompanhar a sua história, a sua evolução, suas corridas. Sou seu amigo desde então e demais ouvir que você está continuando, deixando o seu legado, ensinando o pouco que você sabe, passando adiante. Teu filho está em Whistler, que é a Meca, que é onde a gente sempre está, e hoje é mais próximo do que era aquela época, né? Então, cara, só admiro e agradeço você ter vindo ao nosso canal e contar um pouco das suas histórias para gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí por poder, né? Poder compartilhar um pouco mais dessa história. Assim, vocês são pessoas que já são mais no começo do esporte, assim como eu, conhecem a trajetória, mas assim, acho que muita gente hoje ainda não sabe, né? E fico feliz de poder partilhar isso, feliz de bater um papo, de relembrar coisas que passaram, que foi legal pra caramba. E falar um pouco das coisas que mais a gente ama, né? Que é a bike, que é as duas rodas, que é o viver aquilo mesmo, né? Viver aquele intensamente, assim como nós estamos vivendo, né? Legal demais, obrigado. Ô, Wallace, só mais uma pergunta antes do tio. Qual que é o teu objetivo na bike hoje, cara? Para você pessoalmente, o que você almeja, cara? Cara, eu vou falar para você que, sinceramente, eu queria que continuasse assim e eu estava extremamente satisfeito.
sabe? Eu quero continuar vivendo isso por mais tempo. Esse é o meu principal objetivo. Né? Tudo dentro tudo bem com a família, com as crianças, né? Com o Biel. Mas acredito que uma coisa está meio ligada à outra ali, então todo mundo, nós estamos vivendo o mesmo sonho ali, né? E está sendo legal demais. Pô, muito legal. E correlacionando tua alma, teu coração e a cultura das rodas, o que essa paixão significa para você? Cara, minha vida. É assim. Eu já cogitei algumas vezes no passado a parar de competir e quando eu reanimei e pude, foi legal, por um lado foi legal sentir isso, porque quando eu voltei eu comecei a dar valor mais do que está em volta, eu vi que minha vida tá ali, sacou? Meus amigos, tipo, as pessoas que eu gosto, o meio que eu quero estar, então assim, minha vida tá ali, tipo, não sei se eu, sem isso não vai fazer muito sentido, sacou? Independente se é competindo, se é trabalhando, se é se divertindo, né? Se é dando aula, se é passando adiante, mas eu quero viver aquele momento ali. É disso que estamos falando e nós somos o Fala Bike Zone. É um espaço com pouca badalação e zero mimimi. Né? Esse mundo de tanta coisa, tanto brilho em coisa fosca, né? Cara, viva a raiz, viva as coisas roots e viva os rolês com diversão, inclusão e evolução sempre, cara, amparados pela cultura e história das rodas. Fala Bike Zone, Caetano Caiza Mataro, Luciano Cadeira Lancelotes e esse bando de loucos apaixonados por isso que a gente gosta tanto. Vamos! Valeu, Wallace! Valeu!